Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje nós vamos aprender acerca de outros recursos de algoritmo e lógicas de programação utilizando a linguagem Python na sua versão 3. O nosso foco de hoje é aprender como fazer operações utilizando linguagem de programação. Nos nossos algoritmos nós temos algumas interações e algumas informações, a gente pode simplesmente pegar e apagar tudo que está aqui e começar um algoritmo do zero. O que a gente vai trabalhar hoje é com operações. E para trabalhar com operações a gente precisa entender como trabalhar com operadores. Nós já aprendemos ao longo das aulas anteriores sobre dois operadores, o igual, que é o operador de atribuição, e a vírgula, que é o operador de concatenação. Porém, existem outros operadores. Eu vou trabalhar aqui com aspas simples triplas, para poder trabalhar aqui com um comentário utilizando docstring. Para que você possa entender as operações, você tem que conhecer os operadores. Existem vários operadores. Inicialmente, o nosso foco da aula de hoje é aprender acerca dos principais operadores matemáticos que são utilizados para fazer operações elementares utilizando linguagens de programação. Nós temos o sinal de mais, que é o operador da operação chamada adição. Nós temos o sinal de menos, que é o operador da operação chamada subtração. Nós temos o asterisco, que é o operador de multiplicação. Nós temos a barra, que é o operador da divisão. E nós temos também alguns outros operadores especiais. Por exemplo, barra dupla serve para a gente saber o resultado da operação de uma divisão inteira. Isso aqui é um operador exclusivo, por exemplo, da linguagem Python. Nós temos duplo asterisco, que é o operador de exponenciação ou potenciação. Nós temos também o sinal de porcentagem, que é o operador chamado de resto ou módulo, que é para a gente saber acerca do resto de uma divisão. Ou seja, eu coloquei aqui os comentários, se vocês quiserem colocar utilizando aqui o docstring, fiquem bem à vontade, mas se não quiserem também, não tem problema. Abaixo, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar duas variáveis para armazenar números e ver exemplos de operações matemáticas utilizando os operadores que estão listados acima. Eu vou criar uma variável chamada n1 que vai armazenar o número 3. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada n2 que vai armazenar, por exemplo, o número 2. Como eu digitei o número 2, percebo que ele está dando uma sugestão aqui, eu só vou clicar fora para ele não fazer um auto-preenchimento. Eu coloquei dois números inteiros. Observem que a minha variável se chama n1, mas ela poderia se chamar num1 ou número 1. Eu vou deixar em 1 para poder facilitar o nosso processo de digitação, mas o ideal, o recomendável, é que você colocasse a variável de forma mais descritiva possível. Então nós temos o número 1 e o número 2, que no caso a variável n1 armazena o número 3 e a variável n2 armazena o número 2. E eu vou colocar aqui todas as operações na sequência. Vou colocar os códigos, depois eu comento com vocês. Na prática, eu vou criar uma variável que vai receber o resultado da operação de n1 com n2. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o resultado da operação de adição, a operação de adição, o resultado dela se chama soma. Então, a soma de dois números é feita através da operação de adição. Então, eu vou pegar aqui n1 mais n2. Percebam que eu coloquei aqui e a fórmula é super simples. Ou seja, cada variável que eu vou colocar aqui em tela é o nome do resultado da operação matemática que a gente vai realizar. Eu vou digitar aqui e depois eu comento com vocês. Percebam que eu coloquei as seguintes variáveis que armazenam os resultados das operações: soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, exponenciação e módulo ou resto. Observem que soma é o resultado da adição, diferença é o resultado da subtração, produto é o resultado da multiplicação, quociente é o resultado de uma divisão, quociente inteiro é o resultado de uma divisão inteira, potência é o resultado de uma operação de exponenciação e resto é o resultado da operação de módulo ou resto. Então nós temos aqui basicamente as variáveis com valores atribuídos e as operações matemáticas. Porém, se a gente rodar o nosso comando, não vai aparecer nada em tela porque em nenhum momento a gente colocou nenhum comando de saída. Então eu vou colocar aqui os comandos de saída, mas de antemão eu já aviso para vocês. Eu vou clicar aqui nesse botão para colocar o nosso terminal na posição horizontal, em horizontal position. Vou rolar a página um pouco mais para cima para poder ficar mais legível para a gente, que senão a gente não vai ter acesso a ter uma visibilidade maior, porque a nossa linha vai até aqui neste ponto. Então eu vou colocar basicamente comandos de saída e depois eu vou comentar com vocês. Mas basicamente eu vou escrever em tela o resultado das operações que nós realizamos ali em cima. Percebam que eu basicamente estou colocando um texto descritivo concatenado com
a variável, ou seja, o resultado ou o conteúdo da variável. E assim eu vou fazer para todas as outras operações. Percebam que eu coloquei aqui basicamente texto concatenado com a variável. Então, fazendo uma leitura rápida. A soma de N1 mais N2 é igual a soma. A diferença entre N1 e N2 é igual a diferença. O produto da multiplicação de N1 por N2 é igual a produto. O quociente da divisão de N1 por N2 é igual a quociente. O quociente da divisão inteira de N1 por N2 é igual a quociente inteiro. A potência N1 sobre N2 é igual a potência. O resto da divisão de N1 por N2 é igual a resto. Então percebam que basicamente eu coloquei um texto concatenado com o conteúdo da nossa operação. Agora eu vou voltar o meu console lá para o lado direito. Então aqui na parte de baixo, o terceiro botão da esquerda para a direita, agora se chama Vertical Position. Vou clicar nesse botão, o nosso terminal vai lá para o lado direito, vou clicar aqui no botão Run, que aqui do lado direito vai aparecer para a gente o resultado das operações. Se não estiver aparecendo muito bonitinho, a gente pode aumentar aqui sem problema, depois a gente pode reduzir. Esse terminal está sobre a tela do nosso comando, por isso que a gente não consegue ler o que estiver lá para baixo. Então eu vou só dar uma ampliada e percebam. A soma de N1 mais N2 é igual a 5, no caso. 3 mais 2 é igual a 5. E assim vai. A diferença de N1 menos N2 é igual a 1. O produto da multiplicação de N1 por N2 é igual a 6. O quociente da divisão de N1 por N2 é igual a 1,5. O quociente da divisão inteira de N1 por N2 é igual a 1. Por quê? Divisão inteira só vai retornar a parte inteira do número. No caso, a parte inteira de 1,5 é 1. A potência de N1 sobre N2, ou seja, 3 elevado a 2, é igual a 9. 3 vezes 3, 9. O resto da divisão de N1 por N2 é igual a 1. Mas por que é igual a 1? Porque o resto da nossa divisão, no caso 3 menos 2, a gente vai ter uma divisão como resto. Então, se ela tem um resto, então é um valor acima de zero. Se não tivesse resto, seria zero. Então, basicamente, aqui a gente tem o resultado das operações. Porém, nesta aula, eu vou mostrar para vocês um extra. Vocês devem ter percebido que está escrito N1, N2, N1, N2, e isso não está muito claro, principalmente para a pessoa que está operando o programa aqui. A gente poderia criar um input para poder digitar o número 1 e digitar o número 2 e fazer ali a obtenção do resultado da operação, sem problema. Porém, eu vou acrescentar para vocês um item de complexidade nesse nosso algoritmo, que é para melhorar essa nossa saída aqui. Para isso, eu vou voltar o nosso terminal lá para a posição horizontal, para poder ficar mais fácil o processo de digitação. Percebam, eu preciso fazer com que o conteúdo de N1 seja escrito aqui dentro. E eu não quero ficar trabalhando com aspas e vírgula. Existe na linguagem Python um recurso chamado fstring. Ou seja, no seu comando print, antes de abrir as aspas, você coloca a letra F. Simplesmente você coloca aqui a letra F coladinha aqui com aspas de abertura. Esse F na frente da aspas de abertura vai indicar que você vai poder trabalhar com um recurso chamado fstring. E como que vai funcionar? Quando você tiver uma variável, por exemplo, N1 é uma variável, você pode colocar essa variável entre chaves, que é entre bigodinhos. Percebam que eu selecionei aqui N2 e digitei a chave de abertura. Ele vai fazer a digitação de abertura e fechamento. Mas se não fizesse, você poderia digitar. Então, ao invés de escrever N1 em tela, ele vai escrever o conteúdo de N1. Ele vai escrever o conteúdo da variável. A mesma coisa eu vou fazer, inclusive, aqui para o final. Eu não preciso colocar a palavra soma. Eu posso vir aqui no final e colocar igual a soma. Eu posso colocar tudo em uma linha apenas. E eu posso fazer isso para todas as operações, mas por enquanto eu vou fazer aqui só com N1 e N2. Eu poderia pegar aqui N1 e substituir. Eu estou fazendo duplo clique e vou colar. Vou fazer a mesma coisa aqui para o próximo, duplo clique, vou colar, duplo clique, vou colar. Professor, mas não está ficando, porque faltou o F aqui na frente. Se eu não colocar o F, não funciona. Tá? Eu tenho que colocar o F. Tem que colocar um espaço? Não, tem que ser coladinho. Então eu coloco o F na frente, que é para indicar que eu estou trabalhando com fstring, que é um formato ou uma formatação específica da linguagem, e vou fazer a mesma coisa agora para o N2. Fiz aqui para todos, eu fiz a concatenação do resultado da nossa operação aqui em cima, dentro da área das aspas, utilizando aqui a variável soma, e não fiz nas outras, para mostrar para vocês que funciona de ambas as formas. Feito isso, eu vou voltar o meu terminal lá para a posição vertical, vou clicar aqui no botão Run, e observem que agora no Run, quando eu ampliar, percebam que está lá, a soma de 3 mais 2 é igual a 5. A diferença de 3 menos 2 é igual a 1. E assim fica muito mais legível para a gente. Fica muito mais simples de ser lido. Vou voltar aqui ao nosso terminal, um pouquinho mais para o lado. Vou voltar ele lá para a posição vertical. E, caso vocês tenham dúvida, basta vocês darem uma pausa no vídeo nesse ponto e fazerem a digitação.
Porém, antes da gente finalizar essa nossa aula, nós vamos fazer justamente a implementação do recurso de input que nós aprendemos na aula anterior. Ao invés da gente engessar um valor aqui, colocar ele diretamente um valor de forma fixa, a gente vai solicitar para o usuário, para ele digitar um número inteiro, para ele digitar um número, preferencialmente. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte. A gente aprendeu que a gente tem que utilizar o comando input, entre aspas, e colocar um comando de interação, no caso, digite um número inteiro, por exemplo. Ou então você pode colocar assim, para poder ficar mais específico. Como você vai fazer a operação entre dois números, digite o primeiro número inteiro da operação. Você pode colocar assim, que eu acredito que fica bem mais específico. Digite o primeiro número inteiro da operação. E depois da operação é bom que você dê um espaço aqui. Tá, pessoal? Esse espaço aqui é importante para que esse texto não fique colado com o cursor lá onde o usuário vai digitar. E a mesma coisa a gente pode fazer para a operação de baixo. Você pode selecionar, copiar, colar aqui embaixo e só muda para digite o segundo número inteiro da operação. Então observem, N1, N2, a gente fez o comando de input. Porém, eu vou antecipar aqui que vai dar um pequeno problema nessa nossa operação. Eu quero que vocês percebam. Eu só fiz o comando input como a gente aprendeu na aula anterior. Vou voltar o meu terminal lá para a posição vertical. Vou clicar no botão Run. E ele está perguntando para mim qual é o primeiro número inteiro. Eu vou colocar aqui o número 4, por exemplo. Vou teclar Enter. Digite o segundo número inteiro da operação. Vamos supor que eu queira colocar o número 4 e 3. Vou teclar Enter. Percebam, ele deu uma mensagem aqui, ó. Trackback, most recent call last, iFile. Ele mostrou o nome do arquivo, ele diz que tem um erro na linha 14, ó, line 14. Então, no seu módulo, no caso, a linha 14 é a diferença de N1 menos N2. Ele está dizendo ali que deu um type error, que é um erro de tipo. Ele está dizendo que a operação não suporta tipo str. str a gente chama de string. O que está acontecendo? Quando a gente trabalha com input, tudo que a gente recebe no input vem no formato de tipo de dados texto. Professor, mas eu estou digitando número. Não importa. Em todas as linguagens de programação, quando você está num terminal que você pega uma informação, você coleta ela, ela sempre vem no formato de texto. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente vai resolvê-lo da seguinte forma. Vou voltar o terminal lá para baixo, para poder facilitar a leitura. Antes da gente receber, a gente vai converter o conteúdo para um formato. No caso, N1 precisa ser um número inteiro. Então aqui, antes do input, eu vou utilizar int, vou abrir o parênteses e lá no final eu vou fechar o parênteses. Ou seja, dentro de int eu vou colocar o meu input. O que esse int está fazendo? Esse int é uma função daqui do Python que transforma o conteúdo que está entre parênteses em inteiro. Eu vou fazer a mesma coisa para o próximo elemento. Percebam que o que eu fiz agora foi dizer que N1 e N2 são números inteiros. Então, eu estou colocando aqui, ó, int, e entre parênteses eu estou colocando aqui a minha operação de input, que é para eu poder pegar as informações. Beleza, basicamente essa aqui era a intenção para a gente resolver inicialmente o problema. Feito isso, vou voltar o meu terminal para a posição vertical, vou clicar no botão Run, apareceu a mensagem. Digite o primeiro número inteiro da operação. 4, vou teclar Enter. Digite o segundo número inteiro da operação. 2, vou teclar Enter. Observem que apareceram os resultados e não apareceu para a gente nenhuma mensagem de erro. Vou ampliar aqui para poder facilitar a leitura e vamos ver se está certo. A soma de 4 mais 2 é igual a 6. A diferença entre 4 menos 2 é igual a 2. O produto da multiplicação de 4 por 2 é igual a 8. E assim a gente tem. Observem que a gente tem aqui, no caso, uma divisão inteira perfeita. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. 4 dividido por 2 numa divisão inteira é somente o 2, sem resto. A potência de 4 elevado a 2, ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16. E daí a gente tem também aqui, no caso eu coloquei 4 e 2, não 4 e 3, como na operação anterior, né? Dois números pares, vai ficar perfeito. Então aqui, ó, a potência de 4 sobre 2 é igual a 16. O resto da divisão de 4 por 2 é igual a 0. Divisão entre dois números pares não tem resto. Divisão entre número par e ímpar sempre tem resto. Isso é uma regrinha básica aí da matemática. Então nós aprendemos na aula de hoje, deixa eu fechar aqui o meu terminal, voltando lá para baixo, nós aprendemos na aula de hoje como trabalhar com os principais operadores matemáticos utilizados aqui na linguagem de programação Python, mas também que são muito comuns em outras linguagens de programação, inclusive os 4 primeiros, que são operadores aritméticos, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão. Operação de potenciação e resto também são operações muito comuns em várias linguagens de programação, e divisão inteira é algo muito exclusivo de algumas linguagens. Algumas linguagens têm esse recurso, outras não. Aprendemos como fazer
fazer essas operações, como fazer a exibição do resultado dessas operações em tela. Aprendemos a trabalhar com o F-string para poder fazer uma saída formatada de resultados e aprendemos, por fim, também como fazer a conversão de tipos de dados. Ou seja, essa aula, se você for observar, ela foi bastante profunda, ela trouxe aí vários conhecimentos acerca de técnicas de programação e inclusive também de conhecimentos matemáticos. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!